O GP do Brasil costuma ser bastante esperado pelos fãs da Fórmula 1. O circuito de Interlagos proporciona corridas agitadas e, com a ajuda da chuva, o caos toma conta do grid. Foi exatamente isso que aconteceu na prova de 2003, onde tivemos chuva, pilotos que mal conseguiam se manter na pista, interrupções e um vencedor que só foi oficialmente confirmado 5 dias depois. Vamos relembrar como foi a maluca corrida e por que ela é considerada até hoje como uma das mais caóticas de todos os tempos. O GP do Brasil de 2003 foi a terceira etapa de uma temporada que contava com 16 provas. Realizada nos dias 4 a 6 de abril, o evento começou com equipes reclamando das ondulações da pista, que deixavam os carros mais ariscos e propensos a falhas. Após a corrida do ano anterior, a organização do GP investiu 1,7 milhões de dólares no recapeamento de 1 quilômetro da superfície, esperando diminuir os problemas, além de melhorar o sistema de drenagem e escoamento da chuva. No campeonato, Kimi Raikkonen da McLaren liderava com 16 pontos, com o seu companheiro David Coulthard em segundo com 10. Em terceiro apareciam empatados Juan Pablo Montoya da Williams, Rubens Barrichello e Michael Schumacher da Ferrari, Fernando Alonso e Jarno Trulli da Renault, todos com 8 pontos. No campeonato de construtores, a McLaren liderava com 26 pontos versus 16 da Ferrari e Renault. 2 pontos atrás aparecia a Williams com 14. Devido às regras, cada fornecedor era obrigado a levar um único tipo de pneus para a pista molhada, além dos compostos habituais para a pista seca. A Michelin optou por trazer pneus de chuva, enquanto a Bridgestone trouxe os pneus intermediários. Na primeira sessão de treinos livres na sexta-feira, a chuva caiu forte e 4 pilotos não foram à pista. Schumacher foi o mais rápido da sessão, com 1 minuto, 28 segundos e 60 centésimos, com Coulthard em segundo e Jenson Button da BR em terceiro. A pista estava bastante escorregadia e Raikkonen rodou pouco depois de sair dos boxes. Pisoni, por sua vez, escapou na saída da curva do sol e bateu nas barreiras dos dois lados da pista enquanto tentava uma volta rápida. A sessão foi interrompida e no retorno Alonso escapou e quase bateu. A segunda e terceira sessões foram realizadas no sábado, cada uma com 45 minutos de duração. Os treinos começaram com a pista seca e Barrichello foi o mais rápido da sessão, com Ralf Schumacher, Montoya, Michael Schumacher e Alonso completando o top 5. Na última sessão, o mais rápido foi Olivier Panis da Toyota, com o tempo de 1 minuto, 13 segundos, 457 milésimos, seguido por Schumacher, Trulli, Coulthard e Montoya. No qualifying de sexta, a situação foi preocupante. A chuva intensa fez com que os pilotos reclamassem com a FIA, pedindo que a sessão fosse cancelada caso o clima não melhorasse. Uma petição exigindo isso foi assinada pela maioria dos pilotos e levada para a entidade faltando 20 minutos para o início dos treinos. A FIA desconsiderou o pedido, alegando que não haveria mais tempo para comunicar todas as partes, e também considerando que os oficiais da prova acreditavam que a pista estava segura, devido à diminuição da chuva. Com a chuva variando na sexta, Webber fez o melhor tempo com 1 minuto, 23 segundos, 249 milésimos, com Barrichello em segundo, 138 milésimos atrás, e Raikkonen em terceiro. Schumacher aquaplanou na saída dos boxes e ficou na quinta posição. Na medida em que a chuva tornava a pista pior em relação às poças d'água, os pilotos que foram entrando depois não conseguiram marcar tempos decentes, ficando para trás na classificação provisória. Pilotos aquaplanavam e Button atropelou 2 placas de poliestireno, o que interrompeu a sessão para a limpeza da pista. Com o tempo seco de sábado, Barrichello fez a pole position com 1 minuto, 13 segundos, 807 milésimos, a primeira pole brasileira em Interlagos desde Ayrton Senna em 94. Coulthard fez o segundo tempo com 1 minuto, 13 segundos, 808 milésimos, e Webber ficou em terceiro após um erro com 1 minuto, 13 segundos, 851 milésimos. Completaram o top 10 Raikkonen, Trulli, os irmãos Schumacher, Ralf e Michael, Giancarlo Fisichella da Jordan, Montoya e Alonso. No dia da corrida, 6 de abril, a McLaren e a BAR foram autorizadas a trocar o motor de seus pilotos Raikkonen e Villeneuve devido a danos. A chuva, que já estava prevista, caiu com bastante força, e o diretor de prova Charlie Whiting atrasou o início da largada em 15 minutos. Embora a organização tivesse feito reformas para melhorar a drenagem, a água insistia em formar poças por todo o traçado, especialmente na curva do sol, onde a água vinha de uma encosta direto para a pista. Atrás do carro de segurança, a corrida foi iniciada sem a volta de formação, e mesmo a baixa velocidade, os pilotos sentiam dificuldade em se manter na pista. Jos Verstappen, Heinz Aaron Frentzen, Pisoni, Panis, Fisichella e Ralf Firman fizeram paradas para abastecimento na tentativa de evitar novos pitstops durante a prova. Ao final da 8ª volta, a chuva já havia parado e o carro de segurança finalmente saiu da pista, permitindo o início real da corrida. Barrichello foi ultrapassado no S do Senna por Coulthard, e logo depois o brasileiro passou a sofrer a pressão de Webber e Raikkonen.
Montoya escalou o grid e pulou da 9ª posição para a 5ª, e na volta seguinte, Nick Heidfeld abandonou com problemas no motor. Na 10ª volta, foi a vez de Raikkonen e Montoya ultrapassarem Barrichello. Raikkonen alcançou Coulthard e o ultrapassou para assumir a liderança da prova, e pouco tempo depois, foi a vez de Montoya fazer o mesmo. Ainda na 11ª volta, Ralf e Trulli se tocaram. Barrichello ocupava o 4º lugar, mas foi logo ultrapassado por Webber e Schumacher, caindo para 6º. Na frente, Raikkonen aumentava sua vantagem e já tinha 5 segundos contra Montoya na 14ª volta. O colombiano começou a ter problemas de pneus e Coulthard o ultrapassou. A pista estava ficando cada vez mais seca, exceto na curva do sol, que permanecia recebendo água escoada da encosta. Coulthard se aproximava de Raikkonen, enquanto Schumacher passava por Webber. Na 16ª volta, o alemão conseguiu ultrapassar Montoya e assim ocupou o 3º lugar, e na volta seguinte a curva do sol começou a se mostrar uma armadilha para os pilotos. O primeiro a rodar foi Wilson, que aquaplanou e saiu. A essa altura, Coulthard já havia alcançado Raikkonen e Barrichello recuperou o 5º lugar contra Webber. Ralf Firman perdeu o controle do carro no fim da reta dos boxes e atingiu a traseira de Panis, obrigando a entrada do safety car. O carro de segurança abriu uma oportunidade para que os pilotos pudessem trocar os pneus e abastecer, mas Alonso se complicou após a equipe colocar os pneus errados. O espanhol fez uma parada a mais e o safety car saiu na volta 22. Na relargada, Raikkonen manteve a ponta, sendo seguido por Coulthard, Schumacher e Cristiano da Mata. Barrichello passou por da Mata e na volta seguinte o brasileiro da Toyota também perdeu posição para Montoya, que aquaplanou na curva do sol na volta 25. Na mesma curva, Pisonia teve o mesmo problema e escapou, atingindo o carro de Montoya, que já estava parado. Da Mata subiu para 5º e Webber foi para 6º. Alonso se recuperava do erro da equipe e passou por Villeneuve e Fisichella, indo para 10º. Na 27ª volta, foi a vez de Schumacher escapar na curva do sol. Com o carro de segurança na pista, Raikkonen e da Mata fizeram suas paradas e Coulthard assumiu a ponta. A relargada aconteceu na volta 30 e Raikkonen ultrapassou Fisichella e Verstappen pela 7ª posição. Button também bateu e o carro de segurança novamente entrou na pista. Villeneuve rodou e da Mata fez um novo pit stop. No reinício da prova, na volta 37, o brasileiro e Webber ultrapassaram Villeneuve. Raikkonen ultrapassou Alonso na volta seguinte e pouco tempo depois passou por Ralf. No meio do grid, a briga por posições estava intensa e Webber passou Frentzen pelo 8º lugar. Na 40ª volta, Alonso passou Ralf na curva do mergulho. O espanhol da Renault acabou punido 2 voltas depois por ter feito a ultrapassagem em bandeira amarela, caindo para 9º. Na curva do sol, o perigo permanecia o mesmo, com Webber rodando e quase batendo. O australiano conseguiu salvar o carro e permanecer na pista, atrás agora de Frentzen, Alonso e Villeneuve. No começo da volta 45, Barrichello ultrapassou Coulthard e assumiu a ponta. Rapidamente, o brasileiro construiu uma vantagem, mas na volta 47 o piloto precisou abandonar. Acredita-se que uma falha no computador do carro tenha informado ao piloto e à equipe uma quantidade maior de combustível do que o carro tinha, fazendo Barrichello ter uma pane seca. Com isso, o escocês da McLaren voltou à liderança, com Raikkonen em 2º e Fisichella em 3º. Nas voltas seguintes, Alonso e Frentzen ultrapassaram Trulli e na volta 52, Coulthard parou para trocar os pneus que estavam bastante gastos. Raikkonen reassumiu a ponta e na volta 54, o finlandês errou no mergulho, permitindo a Fisichella ultrapassá-lo. No começo da reta dos boxes, Webber perdeu o controle e bateu forte, com o carro se arrastando até próximo da linha de chegada. Muita sujeira, destroços e pneus das barreiras ficaram espalhados e o safety car entrou na pista. Fisichella e Raikkonen entraram nos boxes, mas Alonso não percebeu as bandeiras amarelas e chegou a toda velocidade no local do acidente. Após atingir uma das rodas da Jaguar, o espanhol foi reto e bateu com muita força nas barreiras, espalhando ainda mais pneus e destroços. Ferido, o piloto foi levado ao hospital para exames. Com a pista praticamente bloqueada, barreiras destruídas e 75% de distância concluída, a organização decidiu encerrar a prova em bandeira vermelha. A decisão foi tomada após o término da 55ª volta, quando Fisichella estava em primeiro. Quando seu carro foi levado ao parque fechado, o motor pegou fogo devido ao superaquecimento provocado pelo safety car lento. Ao consultar as telas de cronometragem, o diretor viu inicialmente o nome de Fisichella como primeiro, mas o status foi alterado. A equipe e o piloto comemoravam a vitória até serem informados que Raikkonen havia vencido. Pelo resultado visto naquele momento, Raikkonen era o vencedor, seguido por Fisichella, Alonso, Coulthard, Frentzen, Villeneuve, Webber, Trulli, Ralf Schumacher e da Mata. No pódio, o finlandês e o italiano receberam seus troféus. Alonso, que havia sido transportado para o hospital, não pôde participar. 12 horas depois, o espanhol recebeu alta, e tanto ele quanto Schumacher foram advertidos por Whiting posteriormente devido aos seus padrões de pilotagem.
O diretor também iniciou uma investigação sobre a cronometragem e algumas evidências foram apresentadas a um tribunal na sede da FIA em Paris, que analisou o material e concluiu que Fisichella havia sido o vencedor da prova. Com isso, o italiano conquistou sua primeira vitória na carreira 5 dias depois da realização de um GP. Uma cerimônia foi realizada em Imola, onde os troféus foram entregues tanto para Fisichella quanto para Ed Jordan. Aquela foi a última vitória de um motor Ford e da Jordan na categoria. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!